não, se o resultado vai ser melhor ou não? Normalmente, nesses pacientes que têm essas cartilagens mais flexíveis e vão fazer uma cirurgia de orelha de abano, o pós-operatório é mais tranquilo, é menos doloroso, né? Não dá para se dizer que é uma cirurgia sem dor, porque realmente é uma cirurgia desconfortável, que traz um certo desconforto. Mas nesses pacientes que têm mais flexibilidade na cartilagem, que é aquela cartilagem mais maleável, como a gente vai moldar essa cartilagem, eles têm menos desconforto, menos dor no pós-operatório. Tá. O nariz também? O nariz também. O nariz, o tratamento do nariz torto, né? O nariz que vai para o ladinho, a gente chama laterorhinia, né? O nariz para o lado, ele é um pouquinho diferente, porque para a gente... Tem várias técnicas, né, para a gente deixar ele no prumo, deixar ele reto. E, inclusive, a gente faz um sanduíchezinho de cartilagens do próprio nariz, não só porque ele fica retinho, né, na hora que a gente acaba a cirurgia. Mas quando a gente não faz esse sanduíche, muitas vezes ele acaba voltando a entortar com os anos, né? Fica 6 meses retinho, depois com o tempo ele acaba voltando à memória da cartilagem. Isso acontece também na orelha de abano, essa memória. Por isso, na cirurgia de orelha de abano, a gente até acaba hipercorrigindo a cirurgia, colando um pouquinho mais, porque sabe que a orelha vai abrir um pouquinho depois com o tempo. E o paciente fica preocupado quando vê super coladinho ali? Fica. Às vezes eles ficam bastante preocupados, porque a orelha está bastante inchada, então ela está com a forma um pouco alterada, e às vezes hipercorrigida, então num primeiro momento parece que fica uma orelha estigmatizada, né? Uma orelha estranha. Mas depois a orelha volta para o local normal, desinche, fica uma orelha com uma aparência absolutamente normal. Tá. Sobre o nariz, que a gente já tinha entrado no assunto do nariz, existe uma mudança maior nos homens do que nas mulheres? Porque os meninos, as crianças têm um rostinho delicado e aí vão crescendo e aí o rostinho vai mudando também, né? E o nariz é peça fundamental. Às vezes a criança passa por uma fase, o adolescente passa por uma fase que até o nariz não fica muito bonito, não. Mas é uma fase, depois vai passar. Me preocupa alguém que fica tão preocupado com essa mudança que vai querer fazer uma cirurgia bem nessa hora de transição. Pois é, isso não é o momento adequado para se fazer essa cirurgia, nessa transição, né? Por isso a gente falou, inclusive, do paciente ter minimamente uma maturidade de pelo menos 18 anos, né? Para depois mexer no nariz. Mas o que acaba acontecendo, né, na diferença dos meninos e das meninas, né? E isso a gente pode perceber muito claramente essa diferença hormonal numa paciente grávida. As pacientes grávidas normalmente ficam com aquela ponta batatudinha, né? Fica redondinha, né? Aquilo é uma repercussão da alteração hormonal. Assim como ocorre essa alteração hormonal na adolescência, né? Então, por exemplo, a gente pode também ver com muita clareza, né? Aqueles homens já adultos, né, que usam hormônio do crescimento e usam testosterona, hormônio masculino e hormônio do crescimento para ficarem fortes e tal nas academias com doses excessivamente altas e acabam tendo uma projeção exagerada do queixo. Então acaba o queixo ficando enorme. Todo mundo olha, nossa, como ele tem aquele queixo enorme. E isso é um reflexo do excesso de hormônios na idade adulta, a gente está falando aqui. Mas isso está criando alguns exemplos, mas só para dizer que realmente as alterações hormonais desse período da adolescência, né, tem um reflexo claro no perfil da face, né? A gente olha a face do paciente, a projeção é diferente, vai se modificando e aí começam essas alterações hormonais. Vou atender uma telespectadora na linha. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para minha amiga Andréia, que está me assistindo. É uma noivinha linda que casa o ano que vem. E a mãe dela, a Dalva. Beijos para vocês. Muito obrigada por assistirem aí todos os dias. Estão sempre ligadas, acompanhando. Obrigada. Beijos para vocês, viu, meninas? Atender a Luzia, que está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Luzia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Então, eu gostaria de tirar uma dúvida com o doutor. Pode perguntar. É que tem 3 anos que eu coloquei hidrogel na parte do glúteo. Tá. E até hoje, graças a Deus, eu não tive nenhuma sequela. Só que, como esses dias até repercutiu na mídia a respeito daquele boneco, né?
E daí eu fiquei super preocupada. Daí eu gostaria de saber se eu posso ter, assim, futuramente algum problema. Ou se, tipo, aconteceu com ele, mas não necessariamente aconteça com todas as pessoas que fizeram esse procedimento. Obrigada, Luzia. Um abraço para você, para todo mundo que nos assiste aqui de São Paulo. Doutor, o hidrogel ganhou uma repercussão Enorme. Imensa. Para começar, hoje, não sei quando essas pessoas utilizaram, né? Hoje, está liberado o uso do hidrogel? O uso do hidrogel está liberado, mas o hidrogel precisa, para ser usado, precisa respeitar alguns parâmetros. Por exemplo, evitar o uso corporal, ou seja, realizar o uso do hidrogel com o máximo, somando todas as partes do corpo, 50 ml, né? 50 é pouco, né? 50 é pouco. Não dá para aumentar coxa, né? Não dá para aumentar o glúteo, né? É para fazer pequenas correções. Então, talvez a melhor indicação do hidrogel seja para correções, né? O paciente tem, por exemplo, sofreu um trauma na face, vou criar uma situação aqui, né? E tem um afundamento do ossinho da testa. Por exemplo, é um trauma sem nenhuma repercussão morfológica, mas aquilo incomoda o paciente. Ele quer corrigir, só que quando ele corrige com ácido hialurônico, esse ácido hialurônico reabsorve, né? Então, de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, ele tem que fazer uma nova aplicação. E o hidrogel vai durar mais tempo. Ele pode fazer uma pequena aplicação numa região profunda que é junto ao osso desse hidrogel? Pode, não tem problema. Ele não pode fazer grandes aumentos. Eu não sei realmente quanto que a Luzia colocou na região glútea dela, mas normalmente esses preenchimentos corporais são de volumes grandes. E isso a gente já evita fazer, né? Nem então, sabemos assim, quando. Ela falou que faz uns 4 anos? 3 anos. 3 anos por aí, né? Então pode ser feito, mas tem que respeitar esses limites. Tá. Né? E não significa que vá dar Não, exato, essa foi outra né? dúvida da Luzia, exato. Se necessariamente ela vai ter alguma complicação, né? Então, isso realmente, se todos os pacientes que fizessem a aplicação tivessem complicação, iria ser absolutamente proibido o uso desse produto. Então, é um produto que tem liberação, assim como o PMMA, que é polimetilmetacrilato, que é um outro produto halógeno, também pode ser realizado preenchimento, a gente chama preenchimento, né, com esses produtos, mas tem que respeitar esses limites, fazer pequenos volumes preferencialmente para problemas corretivos, assim, né? Coisas que a gente pode fazer com outros produtos que têm uma qualidade e um resultado melhor, com menos complicações, a gente prefere esses produtos. Porque ela falou, por exemplo, da região glútea e é consagrado já o uso do silicone encapsulado, né? Então, silicone... Ou silicone ou preenchimento com gordura do próprio paciente. Faz uma lipoaspiração, trata essa gordura e recoloca na região glútea. Tem resultados excelentes, é tecido do próprio corpo do paciente, enfim. É que a gente teve, sobre o hidrogel, a gente teve casos de grande repercussão e graves, né? Então, por isso que ganhou toda essa atenção. Mas, olha, eu sempre falo, procurando o bom profissional, ele vai instruir, ele não vai fazer aquilo que ele sabe que pode dar algum problema, né? Então, é por isso que é preciso ter bastante cautela aí para fazer qualquer alteração estética, porque a gente sabe, depois para corrigir, para resolver o problema, por ter feito algo que não era ali o ideal, a consequência depois é bem grave, né? Pode dar um prejuízo, uma dor de cabeça para a saúde também. Dá uma paradinha no nosso bate-papo, eu volto para falar, só aí a gente vai sair um pouquinho da infância, mas de uma das primeiras cirurgias da adolescência que podem ser feitas aí, que as meninas têm procurado muito, que é a colocação de prótese nas mamas, tá? Aí já você me fala que idade que você precisa, né? E quando isso realmente pode ser, ou excesso das mamas também, para fazer uma redutora. Será que já faz assim na adolescência? Já o Dr. Marco explica pra gente. Você que está em casa não teve oportunidade de ligar para a Oiti na nossa primeira entrada, tá mais do que convocado, tá convidado, convocado, intimado. Você precisa correr para o telefone e ligar agora. Sabe por quê? É a sua chance de começar a semana cuidando bem da saúde, não só da sua saúde, da saúde da sua família. Ômega 3 é da Oiti. Kleber, é com você.
É isso mesmo, aproveita a chance, ligue para a Oiti, 0800 888 6484. Agora é o seguinte, ó, promoção exclusiva até às 6 da tarde. Essa semana é a Semana da Saúde na Oiti. E toda vez que tem a Semana da Oiti, você sabe que o kit é especial, né? E o preço também é Imbatível. sensacional, imbatível. São tantos adjetivos aqui pra gente usar. Olha só, liga porque o telefone é novinho e a empresa é a mesma. 0800 888 6484. Você liga para a Oiti agora. Faça quantas perguntas você quiser, porque Sim. a ligação é de graça. O frete também é grátis, né? Faz de conta que você está no consulta ao doutor. Pode perguntar o que você quiser para os atendentes. Se continua aquele desafio, tem data indeterminada, né? É verdade. Por que eu devo adquirir esse produto? Vocês falam tanto do ômega 3, por que ele é diferente da concorrência? A nossa equipe vai responder. Com certeza. Agora corre, porque hoje tem 2 presentes que eu não Sim. sei até quando Nem permanecerão cálcio com vitamina D. Então, um duo aí que vai fazer a diferença na sua vida. E essa famosa e fantástica bolsa mágica da Oiti funciona quente, fria. Ela atinge a temperatura de... 52 graus em 10 segundos. É muita tecnologia, não é verdade? Você não vai pagar nada por isso, nem pelos 2 meses do cálcio com vitamina D. Mas você vai investir sim. Você vai investir no seu ômega 3 da Oiti. E como é que você faz isso? Pelo telefone. Você pode ligar agora, vai ser muito bem atendido. Pagamento à vista. Super desconto exclusivo. Cartão de crédito. Pequenas parcelas em até 10 vezes e sem juros, Só né? que eu queria pagar no boleto. A primeira é só daqui a 45 dias. Olha só, boleto bancário primeiro é para daqui a 45 dias, 1 mês e meio, para você já Aproveita, começar a ter os é bons hoje. resultados do ômega 3 da Oiti. E corre, eu não sei até quando vai essa promoção. E hoje é segunda-feira especialíssima com o Viva Melhor. Ômega 3 é da Oiti, aproveita. Beijo, Kleber. Vou voltar para o bate-papo com o Dr. Marco Cassol. Doutor, eu usei o exemplo das meninas, né? Mas enquanto eu caminhava daí até aqui, eu lembrei que às vezes os meninos desenvolvem mamas também. Isso já pode ser detectado aí na infância, na adolescência? Como é que funciona? Denise, tu havia falado sobre, assim, quando que a gente pode fazer essas cirurgias nas mamas, né, das meninas. Tá. Então, assim, que idade é a idade ideal para que uma menina que tem uma mama excessivamente grande, e a gente fala aqui de mamas realmente que comprometem até socialmente, porque a paciente não consegue colocar a roupa, a paciente não consegue fazer esportes, porque tem uma mama realmente muito grande, ou que pacientes que não têm absolutamente nenhuma mama e querem e desejam aumentar a mama, tal, se sentem até, às vezes não querem colocar roupas que sejam mais justas, usam sempre preenchimentos nos sutiãs, enfim. Então a gente precisa esperar 4 anos depois da menarca, depois da primeira menstruação. Depois que a menina menstrua, 4 anos depois desse período, né, a gente pode realizar os procedimentos na mama, tanto para aumentar a mama, quanto para diminuir a mama. Não precisa necessariamente esperar os 18 anos. Ah, tá. Mas nos meninos, não precisa esperar esses 4 anos. O menino não tem menarca. O que muitas vezes a gente gostaria que acontecesse, isso nem sempre a gente consegue, mas aqueles pacientes que estão muito gordinhos, que estão muito acima do peso... Teria que emagrecer. Tentar voltar um pouquinho Porque ao tem peso gordura, ideal, né? Exatamente. Porque o resultado e a recuperação pós-operatória nos pacientes, quando eles conseguem diminuir um pouco o peso, é muito melhor para fazer a cirurgia de ginecomastia, que é a cirurgia de redução de mama nos pacientes, nos meninos, né? E isso também é uma cirurgia que tira esse estigma. Muitos meninos não querem tirar a camiseta no colégio, não querem participar dos esportes, ou tem que sempre usar uma camiseta super larga, né, muito maior do que o número dele, para nunca deixar marcado que está com aquela mama, sofrem bullying também. Os outros meninos ficam dizendo, vai o fulaninho usar sutiã, aquela coisa toda de criança, né? Super Mas comum. isso é uma cirurgia potencialmente tratável, né, com uma cirurgia relativamente simples. Resolve o problema já na infância? Resolve completamente e normalmente esses pacientes não têm mais nenhuma recidiva, a menos que o paciente use alguma medicação especial que possa dar ginecomastia. Mas isso, quando o paciente faz a cirurgia, já é orientado. Tá, e aí se ele começar a utilizar depois, por exemplo, e tiver uma situação como essa, pode operar de novo? Pode. Precisa fazer os exames pré-operatórios, fazer um ultrassom da mama, isso é sempre, a gente faz nos pacientes masculinos também, antes da ginecomastia.
Mas pode. Eventualmente, se a mama aumentou muito, o paciente ganhou muito peso e quer diminuir novamente, a mama pode. Isso não é comum, mas pode. Doutor, te inspira mais ou menos cuidados numa cirurgia com as crianças? Porque a gente sabe que o poder de cicatrização de uma criança é infinitamente superior a de um adulto ou de um idoso. É verdade, mas assim, as crianças são mais sensíveis. Então precisa ter um tato do profissional, do cirurgião, para a condução dessa cirurgia. Tá. A repercussão emocional dessa cirurgia numa criança é muito maior do que num adulto, que é mais maduro, que é mais bem resolvido emocionalmente. Numa criança, não. Então, precisa na criança ter uma determinada sensibilidade para que não aconteçam desconfortos maiores nessa criança, emocionais, eu falo, né, do que os necessários, assim. Mas uma conversa, as conversas pré-operatórias, né, já vão ajudar, né? Você falou muito de hipercorrigir, tem que avisar a criança que vai ficar daquele jeito, porque a criança, eu falo que é importante, muita criança assiste ao consulta ao doutor, elas multiplicam tão fácil a informação, né? Então alguém vai olhar e fala, nossa, mas ficou muito coladinho. Exatamente. Não, mas é assim mesmo, isso né? mesmo. O médico explicou Precisa. que é assim mesmo e daqui tantos anos vai estar totalmente normal, né? As orelhas estarão normais. Para encerrar, quais são os exames pré-operatórios que você costuma pedir para as crianças também, para os adultos? Eu já ouvi falar bastante de até uma avaliação cardíaca. Para as crianças também? A gente pede, né? Tá. Para as crianças a gente também faz uma avaliação, na avaliação pré-operatória, uma avaliação cardíaca, né? Pede para o cardiologista. É só para a gente, na verdade, é um cuidado, né? Acho que cuidado, quando se trata de cirurgia... Nunca é demais, né? Principalmente cirurgia plástica, nunca é demais. Então a gente faz, como cuidado, a gente pede uma avaliação, o paciente faz um eletro do coração, né? Ele faz também alguns exames de sangue relativamente simples. Nesses casos das mamas, tanto masculina, do menino ou da menina, a gente precisa de um ultrassom das mamas, né? E eventualmente alguma outra cirurgia precisa de um exame específico para aquela cirurgia. Mas normalmente são exames de sangue que vem a coagulação, se o paciente está com anemia, enfim, se tem algumas alterações ou não, né? Exames básicos de screening e também essa avaliação cardiológica, que é um cuidado, mas a gente faz questão de ter antes da cirurgia. Com certeza, a gente falou que cuidado nunca é demais, e não é mesmo, né? Tudo que a gente pode... Informação também, você falou da importância de ter esse cuidado, né? Para encerrar, a primeira consulta, então, dessa criança até o dia que ela vai de fato. A criança pode ficar gripada, todo mundo pode, né? Você vai alterando, vai ajustando. Teve um episódio aí de bronquite, né? Não está muito bem nesses dias, a criança ficou um pouco confusa, volta para conversar. Tem isso, essa flexibilidade? Tem, inclusive assim, se uma criança tem, no pré-operatório, ela tiver febre, é só uma gripe, uma virose, né? Uma coisa que vai ter resolução espontânea. Mas a criança teve febre, a gente suspende a cirurgia. Legal. Né? Isso é bastante importante. Bom lembrar, uma cirurgia eletiva se faz no melhor momento. Entra bem, volta melhor. Isso, exatamente. Né? Doutora, adorei te receber aqui de novo. Volte sempre. Denise, eu que agradeço. Convidado. Vou deixar o site do doutor, inclusive sobre este tema, tem informação lá para você, www.marcocassol.com.br, marcocassol.com.br. Mais do que convidado para voltar, doutora, adoro te receber aqui. Eu que Bom fim de agradeço, tarde. Denise. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer e informar. Eu acho que isso é muito relevante, porque as pessoas, informação, como a gente falou, nunca é demais, a gente acaba sempre tendo coisas para somar, né, e para orientar não só a si mesmo, quanto aos familiares, né? Isso é muito legal. Então, o programa aqui dá a oportunidade da gente ter uma série, um tempo um pouco maior que o normal dos outros programas, mas para a gente poder informar mais, esclarecer coisas, mitos, tirar mitos, né? E orientar sobre procedimentos cirúrgicos e sobre questões relativas a esses procedimentos, a repercussão psicológica e a preparação para a realização desses procedimentos. Com certeza. Doutor, obrigada. Bom fim de tarde. Você que nos acompanhou até agora, mandou sua pergunta, teve ela respondida. Muito obrigada para você que manda para dizer que está assistindo. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. Bom começo de semana para todos nós. A gente se vê amanhã às 3h35. Tchau.